Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edrin Cauê, desenvolvedor Mendes aqui na TWRT, e hoje eu vou mostrar para vocês a função de loop dentro do Mendes e algumas boas práticas em relação a essa funcionalidade. Bom, inicialmente, o que é o loop dentro do Mendes? Ele é basicamente o for ou while para as linguagens high codes, tá? Você pode usar para passar como parâmetro uma listagem para você utilizar a função de for, ou seja, ele vai passar por todos os itens dentro de uma listagem que você passa, ou while, e aí você escreve seu while, por exemplo, como uma variável, com uma condição de se a variável for menor do que um número, ele continua fazendo essa repetição dentro desse loop, tá? O loop é uma função que está aqui em cima, descrita como loop, e ele está presente tanto no microflow quanto no flow. Bom, vamos lá. Meu sistema tem duas entidades que a gente vai usar aqui como exemplo, tá? A gente tem a tabela de lead e a tabela de auxiliar Excel, tá? Lead nada mais é do que o cadastro, registre todo o cadastro que eu faço de lead dentro da minha plataforma, e auxiliar Excel é uma entidade que a gente utiliza para auxiliar a gente no export de Excel, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a função de for para esse loop. Então, para isso eu preciso passar uma listagem. Então eu vou dar aqui um retrieve do banco de dados da entidade de lead, tá? E vou passar ela aqui como iterate over nossa lead list, ok? O que vai acontecer então dentro desse loop? Vamos supor que a gente busca do banco de dados 10 leads que a gente cadastrou. Cada um desses 10 itens vão passar dentro desse loop e executar todas as ações de acordo com o path que ele siga dentro desse loop, tá? Seguindo do primeiro da lista até o último, tá? Caso a gente não faça uma peculiaridade que eu vou apresentar em breve, tá? Então aqui todas as ações, as atividades que eu colocar dentro desse loop, ele vai ser executado dentro desse loop, ele não é executado fora desse loop, tá? Então aqui eu vou dar um delete, vou deixar só esse decision. Aqui eu vou passar o meu parâmetro de iterator lead. O que é esse iterator lead? Ele é o parâmetro que ele é criado dentro do nosso loop, tá? Para utilizar como objeto atual que está sendo executado dentro do loop, tá? Então aqui a gente tem uma listagem, no exemplo, de 10 leads. Quando ele chegar na etapa da regra do loop, o iterator lead vai ser o objeto respectivo que está passando dessa lista. Então se ele está no terceiro item da lista de 10, o iterator lead, o parâmetro iterator lead representa esse terceiro item, entendeu? Então, a partir do momento que ele entra no loop, ele pega o primeiro item da lista, define como iterator lead, passa todo o fluxo dentro desse loop, volta do iterator lead, agora representa o segundo objeto dessa lista e assim por diante até zerar essa listagem, tá? Então é que eu estou passando o iterator lead, eu vou utilizar o atributo active. Eu não preciso passar algum parâmetro como equals true, porque ele já é um boolean. Então se eu definir só o active aqui, as minhas saídas do decision já vão ser o valor desse boolean, tá? Como true ou false, ok? Então eu vou, caso ele seja true, ele vai dar um change object, tá? Então eu vou definir a saída como true. Nesse change eu vou definir como iterator lead, o objeto que a gente está fazendo alteração, e vou alterar o active para false. Aqui eu vou dar um retrieve e vocês vão ver mais para frente o porquê eu tô dando esse retrieve. Vou dar um by association. Na verdade, eu vou dar um from database lead Excel. Então, eu tô procurando o objeto auxiliar Excel, o primeiro deles, que tem associação com o meu iterator. E vou fazer um delete desse objeto. Só cortar rapidinho, Edu, porque eu vou organizar, acabei não organizando aqui. Só pra deixar numa linha contínua aqui as atividades. Bom, então aqui eu tô procurando todo objeto que ele tem o active como true. Eu tô alterando esse active para false. Tô dando um retrieve no auxiliar Excel que esse objeto tem. E tô dando delete dentro dele também. Tá? E aqui, se ele for false, eu vou simplesmente dar um continue event. Tá? Vamos lá. O que é o continue event e o break event? Tá? São dois endpoints dentro do nosso loop. Tá?
quais são as funções dele? Caso o seu fluxo, seu loop, se depare com um Continue Event, ele basicamente vai seguir o próximo item da listagem, caso sua listagem tenha um próximo item, tá? Caso não tenha, ele vai simplesmente sair do loop e continuar o fluxo normal dentro da sua regra, tá? Agora, se ele se deparar com um Break Event, independente de quantos itens ainda tenham na sua listagem pendentes para passar dentro do loop, ele não vai executar, ele vai simplesmente sair do loop e seguir para a próxima ação do seu microflow, fora do loop. Então vamos supor que seu primeiro item da listagem, uma listagem de 1 milhão de itens, se depare com esse Break Event, ele simplesmente vai sair da listagem, sair do loop e executar o restante da sua lista, seus 1 milhão de itens, tá? Então, nesse caso a gente só vai dar o Continue Event, tá? Agora você pode estar se perguntando o porquê pro False eu coloquei o Continue Event e pro Delete não, já que ele é o final da nossa ação. O loop particularmente não precisa de um endpoint, tá? Ele já entende como delete, caso ele não tenha uma ação aqui, ele já é nosso endpoint e ele vai para o próximo item da listagem, tá? Aqui eu tive que colocar porque é uma das saídas do decision, tá? Ele necessita das saídas serem definidas, tá? Então eu defini a saída true como essas 3 ações e eu tinha que definir o false como essas, tá? Mas isso foi uma peculiaridade do decision, tá? Por exemplo, se eu tirasse esse decision e tirasse esse continue, não teria problema, porque ele ia começar com change, daria o retrieve, daria o delete e seguiria para o próximo item da listagem, tá? Beleza, essas foram algumas, foi um exemplo de como utilizar o loop dentro do Mendix, tá? Agora eu vou dar algumas boas práticas para essa funcionalidade dentro do Mendix. Começando aqui com commit e refreshing client dentro do loop. Isso é terminantemente, entre aspas, proibido dentro do Mendix, tá? Por questões de boas práticas para a performance, tá? Lembra que você está passando uma listagem, você vai passar por todos os itens dessa listagem dentro do loop. Imagina você dar um commit, dar um refresh, dar uma busca no banco de dados para, por exemplo, 1 milhão de itens, que é essa sua listagem, tá? Então, qual que é o correto a se fazer dessas boas práticas, tá? Eu vou deletar o retrieve e o delete aqui, e vou deixar o change aqui, como exemplo. Boas práticas, a gente vai vir aqui em list actives, é criar uma lista. Essa lista a gente vai ser da nossa entidade que a gente quer dar o commit. Nesse caso é o lead, então a gente vai criar esse lead list. Eu vou dar um underline to commit. O que a gente vai fazer? Na ação onde que a gente está definindo o commit dentro do loop, a gente vai remover ele. A gente não vai dar esse commit. O que a gente vai fazer é colocar uma ação de change list após essa atividade, né? Ou no final do seu fluxo dentro do loop, e vai definir a lista como a toCommit, vai dar o type add e vai definir o seu iterator objeto, né? Nesse caso iterator lead. E o commit vai ser feito aqui fora do loop, logo após, caso preferir, logo após a atividade de loop, tá? Então aqui a gente vai selecionar a atividade commit, vai definir a listagem de commit e vai mudar o commit com um refreshing client, tá? Então basicamente é o seguinte, você vai fazer todas as alterações que você tem para fazer dentro do loop com o seu iterator object e vai adicionar esse iterator object para uma listagem para ser commitada, tá? Não faça commits dentro do loop, pois a performance do seu sistema vai cair exponencialmente. Principalmente com a quantidade de itens que você passa dentro da sua listagem, tá? Que você vai tratar nesse loop, tá? Você pode falar, mas meu aplicativo vai passar fixamente apenas 3 objetos. Mesmo sendo somente 3 objetos, a performance vai ser impactada, tá? E vamos supor que você pense agora, agora só passa 3, mas vamos supor que no futuro o meu projeto, meu sistema escala e agora passa a passar uma listagem de 100, de 1000, de 100 mil e de 1 milhão de objetos. Sua performance, você pode executar essa regra e esperar para o próximo dia.
Isso se o timeout não cair a sua regra, tá? Parar de executar a sua regra. Então, faça o commit fora do seu loop, tá? Cria uma listagem antes de iniciar o seu loop. Eu coloco um prefixo de toCommit para identificar ela e faça a adição dos itens nessa lista dentro do loop e faça o commit dessa lista fora do loop após ele, beleza? Segundo boas práticas que eu tava cometendo esse erro de forma proposital aqui dentro do nosso loop, tá? Você dá um retrieve dentro dele, principalmente em database retrieve, como eu tava fazendo aqui. Como eu falei, toda essa ação que você está fazendo dentro desse loop vai ser executada para todos os itens da lista que está passando para o seu loop. Imagina passar isso para todos os itens que está sendo tratado dentro desse loop. Boas práticas, então. Você vai tirar esse retrieve, você vai dar um retrieve fora do seu loop antes de iniciar da entidade que você está querendo. Então, eu quero auxiliar Excel. Se você quiser conseguir fazer alguma filtragem, seria muito interessante, seria bom. Mas caso você não consiga, você dá um retrieve de todos esses aqui. O que você vai fazer dentro desse loop? Você vai colocar esse list operation. Você vai colocar a operação de find lista. Você vai definir a lista que você deu retrieve antes desse loop. Então, auxiliar Excel list. E aqui você vai fazer uma expressão. A expressão, basicamente, como eu quero auxiliar Excel que está associado ao meu lead, eu vou na enter lead barra Excel current. Então tá. Então a gente vai utilizar a operação find by expression. A gente vai definir a listagem que a gente acabou de dar o retrieve antes de iniciar o loop. E aqui em expression você vai, eu já tô com a colinha aqui, você vai definir qual que é a sua associação, qual que é o seu parâmetro para usar, achar essa entidade em específico, tá? Então aqui eu tô usando o lead, que é o lead que a gente tá passando agora. Tô passando a associação entre lead e auxiliar Excel. Tô dando current object que é responsável, né? Ele representa o auxiliar Excel. Então aqui basicamente eu tô puxando o auxiliar Excel que é associado ao meu lead, tá sendo avaliado agora dentro do meu loop, tá? Então aqui eu tenho aquele objeto que estava dando retrieve antes direto do banco, e aqui eu posso dar o meu delete nesse new auxiliar Excel, ok? Então essas foram duas boas práticas essenciais quando você está trabalhando dentro do loop, com o loop dentro do Mendix, de não dar commit e nem retrieve, principalmente do banco, dentro do seu loop, tá? Questões de boas práticas e de performance pro seu sistema. Bom, foi isso. Basicamente uma breve apresentação sobre o loop. É uma funcionalidade que tem um potencial enorme dentro das explicações e regras do Mendix, tá? Deixe nos comentários suas dúvidas, opiniões, sugestões também para próximos temas e vídeos. Deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!